a presença de vocês aqui nessa manhã. Muitos aqui venceram o desafio nessa chuva pela manhã. Muitos aqui eu sei que estão com os pés molhados, mas o coração não. O coração está sempre seco, de alegria pelo nosso Senhor Jesus. Amém? O pastor Ramaia, ele na sexta-feira à noite, ele trouxe uma mensagem aos nossos corações falando sobre o tema, o amor sacrificial de Deus por cada um de nós. O amor que ele demonstrou ali através do seu Filho Jesus por cada um de nós. Eu gostaria nesta manhã de dar uma pequena continuidade a essa mensagem, porque é importante nós entendermos como cristãos, irmãos, a nossa responsabilidade de levar essa palavra de Deus, de demonstrar o amor sacrificial que Jesus teve ali naquela cruz do Calvário, para mim, para vocês aí também que estão aí nas suas casas, em suas residências, ou talvez em alguma outra localidade, nesse culto de adoração ao nosso Deus. Eu gostaria de trazer como tema dessa mensagem nesta manhã, discípulos de Jesus. Eu quero fazer uma pergunta. Quantos discípulos de Jesus temos aqui nesta manhã? Quantos discípulos de Jesus temos aqui nesta manhã? Você pode levantar a sua mão? Você também que está aí na sua residência, você pode levantar a sua mão e dizer que você é um discípulo de Jesus? Amém? Então nós vamos trabalhar nessa manhã um texto que se encontra no Evangelho de João, no capítulo de número 13, vamos ler os versos 34 e 35. Se você puder, irmãos, ficar de pé em reverência à palavra de Deus, porque Ele está aqui nesta manhã. Você também que se encontra na sua casa, em reverência à palavra de Deus, vamos ler juntos essa mensagem. Palavras do Senhor Jesus. Um novo mandamento lhes dou. Amem-se uns aos outros, como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, preste bem atenção, todos saberão que vocês são meus, se vocês se amarem uns aos outros. Todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. É importante entender, irmãos, a responsabilidade que nós temos. Podeis assentar. A responsabilidade que nós temos de poder levar esta palavra de Deus. O mundo precisa ver o amor de Cristo em nossas atitudes. O dicionário ele vai dizer que um discípulo ele é um aprendiz ou um aluno receptivo aos seus ensinamentos. E a mesma palavra discípulo, ela também está relacionada à ideia de disciplina. Então, quando dizemos que somos discípulos de Cristo, estamos nos disciplinando a sermos obedientes e praticantes dos seus princípios. E quais são os princípios? A palavra de Deus. E esses princípios estão por toda a Bíblia. São diretrizes, ou seja, caminhos que devem ser seguidos. Se os cristãos não seguirem, irmãos, vamos prestar bem atenção nisso aqui nessa manhã. Se os cristãos não seguirem sua metodologia, aqui está na palavra a diretriz que Jesus nos passou, nós não estaremos aptos a sermos chamados de discípulos. Então, se nós não nos alinharmos ao que está na palavra de Deus, e não andarmos conforme a palavra de Deus, e não estarmos ligados na palavra de Deus, nós não poderemos nos considerar
discípulos de Jesus, irmãos. Eu perguntei para você nessa manhã, somos discípulos? Temos que ser. É uma ordem que o Senhor Jesus nos deixou. O mundo precisa então ver em nós o amor transbordante de Cristo. Esse amor precisa estar latente em nós. As pessoas precisam ver quando nós estivermos em qualquer lugar, na rua, no trabalho, na escola, na faculdade, na igreja, que nós somos discípulos de Cristo, aqueles que seguem a verdadeira sã doutrina do nosso Senhor Jesus. E só para poder contextualizar um pouco esses dois versículos, ele vai nos trazer e dizer que aproximava-se a Páscoa. Jesus, então, sabendo que ali haveria o cumprimento da sua morte, a morte de cruz, ele reúne ali os seus discípulos, inclusive um discípulo, o traidor Judas, e ali, irmãos, ali, naquele momento, aconteceu algo maravilhoso. Jesus amou todos os seus discípulos que estavam ali naquele local. Naquele momento, o nosso Salvador demonstrava para todos o exemplo de como era servir, mas principalmente o amar ao próximo. Então o amor, irmãos, ele está ligado a muitas coisas. Esse grande ensino foi demonstrado pela sua atitude. Qual foi a atitude de Jesus naquele momento? De lavar os pés dos 12 discípulos. Eu não vou entrar na questão desse lavar os pés, que seria até uma outra ministração, mas era necessário que essa lição de aprendizagem sobre o amar, ela ficasse ali bem nítida no coração dos seus discípulos. Jesus sempre deixava grandes lições, ele demonstrava de maneiras que as pessoas não esqueceriam de modo algum o seu ensinamento. E quando Jesus, naquele momento, ele lava os pés dos seus discípulos, é como se ele estivesse dizendo assim, para mim e para você nessa manhã, vá e faça o mesmo. Mas como assim, pastor? Eu vou lavar os pés das pessoas? Não. Você vai amar a cada uma das pessoas. Amar a sua esposa, a seu filho, ao seu melhor amigo é muito fácil. Mas quero ver você amar aquele que pisa no seu calo. Eu quero ver você amar o seu patrão que no final do mês não te pagou aquele salário justo. Esse que é o amar que Jesus ele quer a cada um de nós. Pois essa parte deste amor, ela fazia parte da base ministerial de Jesus. Ele pregava toda ela em sua caminhada junto deles. Ele ensinava, faça isso com amor, faça aquilo com amor. É a base de tudo hoje no mundo, irmãos. É o amor. É a base de tudo, é o amor. E é nessa base ministerial de Jesus é que nós devemos ter as características dos discípulos de Jesus. E característica aqui é uma qualidade capaz de identificar alguém. Você quer ver nessa manhã algumas características de um discípulo de Jesus? Vamos então para o primeiro ponto nesta manhã. A primeira característica de um discípulo de Jesus é quando ele renuncia ao mundo. Ixi, pastor, como assim? Ele renuncia ao mundo? Sim, palavras do Senhor Jesus registradas em Lucas 14:33, palavras do Senhor Jesus, da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo, olha o que o Senhor Jesus ele fala, não renunciar a tudo, o que possui não pode ser meu discípulo. Renunciar a tudo aqui, irmãos, não está dizendo que nós não podemos desfrutar de nada desse mundo. Não está dizendo que nós não podemos possuir nada desse mundo. Até porque é Deus quem provém todas as coisas.
Essa chuva que caiu hoje, quem é que proveu ela? O nosso Deus. A casa que você mora lá bem confortavelmente, quem proveu ela? Foi o nosso Deus. Nós vamos renunciar a isso? De forma alguma. Nós podemos sim adquirir tudo, mas estando tudo dentro da vontade do Pai, de Deus. Porque as bênçãos de Deus são para serem usufruídas aqui, nessa terra também. Amém? Mas renunciar a tudo é dizer não ao pecado. Pastor, agora o senhor começou a engrossar, hein? É dizer não ao pecado. Eu não vim aqui, irmãos, nessa manhã enumerar os pecados. O que eu vou dizer é que o pecado é que faz a separação entre Deus e o homem. É um pecado, irmãos. Renunciar a tudo é dizer não ao pecado. O apóstolo Paulo, ele disse não ao pecado. Então, irmãos, diga não ao pecado, se crucifique com Cristo. Está registrado lá na Epístola aos Gálatas, quando Paulo diz que ele foi crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive. Então, quando nós renunciamos ao pecado, nós dizemos para Cristo: eu vou me crucificar com o Senhor, eu vou viver uma vida santa. Então, irmãos, a primeira característica de um discípulo é renunciar ao pecado. Amém? Amém? Esta é uma característica dele. Se Cristo vive em nós, os prazeres desse mundo não podem estar acima dele. Nada desse mundo pode estar acima do nosso Senhor. Nada, nada. Nem por quê? Porque tem que estar o nosso amor acima, só para Jesus. E ele vai falar assim: se Cristo vive em nós, nós temos que amar ao próximo como nós amamos a nós mesmos. Renunciar os prazeres do mundo é dizer a Cristo que nós obedecemos aos seus mandamentos. Renunciar a tudo é desejar amar a Jesus acima de todas as coisas. Nós estamos amando muitas coisas nesse mundo. Você também que está aí na sua casa, você tem amado mais as coisas do mundo do que a Jesus? Nós temos que fazer sempre, irmãos, uma avaliação do nosso dia de vida. O que nós temos feito que está acima de Deus? Nada pode estar acima de Deus. Renunciar a tudo é desejar amar a Jesus acima de tudo. E a palavra dele mesmo vai nos dizer lá em Lucas 14, 26, se alguém vem a mim e ama o seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até a sua própria vida. Olha o que ele fala aqui, até a sua própria vida. Tem pessoas se amando, tem pessoas olhando para si própria e deixando de amar o nosso Criador. Ele vai dizer, não pode ser meu discípulo. Então amar a Jesus tem que estar acima de qualquer tudo. Isso é renunciar a tudo, é desejar amar a Jesus acima de todas as coisas. Amém? Renunciar a tudo é seguir a Jesus. A mesma palavra dele lá em Marcos 8:34, ele vai dizer, se alguém quiser. Ele falou aqui, se alguém quiser, ele não está obrigando não. Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Renunciar a tudo é seguir a Jesus. Mas para seguir a Jesus, irmão, nós temos que negar muitas coisas. O que nós temos negado hoje que tem atrapalhado a igreja de seguir a Jesus? O que é que tem e está à frente de Jesus na sua vida? Comece a se avaliar nesse momento, irmãos. Para ser um discípulo tem que ter uma diretriz na palavra de Deus. Só assim nós estaremos aptos como discípulos. Então a primeira característica de um discípulo de Jesus é renunciar a tudo. É rejeitar, é recusar, é não aceitar, é desistir de tudo e seguir a Jesus. Amém? Essa é a primeira característica de um discípulo de Jesus. Agora eu vou amaciar mais um pouco, irmãos.
A segunda característica de um discípulo de Jesus é que nós façamos igual a Ele. Então, para ser um discípulo de Jesus, nós temos que estar fazendo igual ao Mestre. Lá em João 13:15 está registrado isso também, palavras do Senhor Jesus. Eu lhes dei o exemplo, para que vocês façam como lhes fiz. Estamos fazendo como Jesus fez? Estamos fazendo como Jesus fez? Ele deixou o exemplo através do seu ministério aqui nessa cruz. Ele deixou o maior exemplo para nós, irmãos. Jesus nos amou primeiro. Antes de nós recebermos esse amor dos nossos pais, quando nós nascemos, Ele nos amou primeiro. Jesus te amou primeiro, irmãos. Antes de você não existir, antes de você não fazer parte desse mundo, antes de você não estar no pensamento do casal, Jesus já te amava. Você já era um projeto de Deus pronto. E Ele te ama, irmãos. Então é importante nós entendermos, em fazermos aquilo que Jesus fez, que é amar, para que nós possamos ser discípulos verdadeiramente. Deus demonstrou para a humanidade o princípio do amor, entregando o seu Filho Jesus para cada um de nós. E é esse o princípio que todo discípulo de Jesus, ele deve seguir. Palavra do Senhor Jesus também registrada em Mateus 22:39. Ame o seu próximo como a si mesmo. Quer ser um discípulo de Jesus? Ame o seu próximo como a si mesmo. Ele está passando por lutas? Ele está passando por dificuldade? Ele está numa vida difícil? Vai lá e ame ele. O amor, irmão, ele está ligado a várias coisas. Você pode ajudar abraçando, você pode ajudar financeiramente, você pode ajudar orando, você pode ajudar de todas as formas. Amar ao próximo. Vai lá, irmãos, o rapaz lá está com a conta atrasada, talvez está com um filho hospitalizado. Vai lá, ame. Jesus quer que nós amemos dessa forma. Era isso que Jesus fazia. Ele se compadecia por todos aqueles que estavam ali no chão, jogados pela sociedade, e Ele os amava. Nós temos feito esse exemplo de Jesus. Você também tem feito esse exemplo de Jesus. É este exemplo que Jesus quer, que nós amemos o próximo como a nós mesmos. E a parábola do bom samaritano é um bom exemplo disso. Ali nós vemos ali a grande prática do amor. Estamos vendo as pessoas caídas, estamos passando pelo outro lado, nós estamos lá e levantando e cuidando daquela pessoa. Fazer igual a Jesus é praticar o amor de Cristo e fazer o que Ele fez. Paulo até deixou uma dica para isso, irmãos. Está lá registrada lá na primeira carta aos Coríntios 11:1. Tornem-se meus imitadores, como eu o sou de Cristo. Olha a dica que Paulo deixou para nós. Então é importante que nós sejamos imitadores de Cristo em todas as coisas. Tudo que Jesus fez está registrado na palavra. Nós temos que imitar, fazer como Ele fez. Fazer igual é imitar a Cristo e ser como Ele foi. Amém? Ele foi, Paulo, aqui um dos maiores exemplos de como devemos seguir o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. E se esse anunciar das boas novas não tiver essa base da prática do amor, nada passará de palavras em vão, como ele mesmo descreve lá na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 13. Depois dá uma passadinha lá, faz uma leitura lá, o que Paulo ele fala ali sobre o amor. Então, irmãos, fazer igual é abrir mão sem esperar nada em troca. Tudo que Jesus fez aqui, irmãos. Tudo que Ele fez aqui, irmãos. Tudo, todas as coisas, nós também devemos fazer. Se não fizermos igual, nós não seremos chamados cristãos.
ou os pequenos cristos, que está em grego como registrado lá no princípio da igreja primitiva. Então, a primeira característica de um discípulo de Cristo é que ele tem que renunciar a tudo. E a segunda, fazer igual ao mestre. E a terceira característica de um discípulo de Jesus é frutificar o seu amor. Renunciar ao mundo, ao pecado. Fazer igual ao que Cristo fez, ser o imitador. Mas terceiro, irmãos, é isso que a igreja, o discípulo de Cristo, é isso que aqueles todos os apóstolos fizeram, frutificaram o amor de Cristo. E a palavra do Senhor Jesus, que também está registrada em João 15:8, ela vai dizer: meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Deus será glorificado, irmãos, através de mim, de cada um de vocês que está aqui, de você também que está aí na sua casa. Se nós frutificarmos o nome de Deus Pai, Ele será glorificado. Nós poderemos ser chamados discípulos de Jesus. Amém? Deus será glorificado, irmãos. Você já imaginou nós chegarmos lá, quando nós estivermos adentrando, e vemos o nosso Pai lá, e sabemos que nós glorificamos a Ele aqui na terra, levando esse grande amor de Cristo. A base de todas as coisas está neste amor que Jesus Ele nos falou, irmãos. Então, como discípulos, nós somos comissionados para frutificar. É muito bom nós assentarmos aqui na igreja, é muito bom, é importante a igreja se congregar, é importante ter esse amor juntos, mas é importante nós também pregarmos a palavra lá fora. O fruto tem que ser aplicado lá fora. Frutificar é espalhar o amor de Cristo pregando a sua palavra. Isso foi comentado no culto de sexta-feira do Cura e Libertação. Temos que pregar a palavra de Deus. Frutificar é perfumar o mundo. Quem gosta de usar um bom perfume aqui? Quem gosta? O meu filho, ele ama um perfume. Quando passa alguém com um perfume assim, irmão, daquele bem bacana, né? Não dá uma sensação gostosa? A gente não percebe a presença dele. É assim, é quando nós ministramos a palavra de Deus. Esse bom perfume de Cristo, que é a palavra dele, quando ela é levada para as pessoas, ela vai nos dizer como está escrito na palavra. Esse aroma de Cristo, ela vai ficar na pessoa. Que perfume que aquele moço, aquela moça, aquele jovem está usando? É a palavra de Deus. Quando nós pregamos a palavra de Deus, esse aroma, que é o bom perfume de Cristo, ela vai, irmãos, contagiar ao mundo. Frutificar é trabalhar exercendo o amor para com as pessoas, cumprindo o ofício do aluno obediente. E é nessa obediência que nós glorificamos o nome de Deus através de nossas atitudes. Agora, para ser bem objetivo aqui, irmãos, não há mais tempo de cruzarmos os braços. Pastor Ramai ministrou isso aqui na sexta muito bem, com muita autoridade. Não há mais tempo de cruzarmos os braços. Jesus mesmo diz que a seara é grande, os trabalhadores são poucos. Há uma passagem que se encontra em João 4,35, onde que ele fala assim, eu lhes digo, abram os olhos e vejam os campos. Eles estão maduros para a colheita. Então tem muitas pessoas que nós temos que ir lá e trazer e levar a palavra de Deus. Os campos estão cheios. Cadê os trabalhadores de Cristo aqui nessa igreja? Cadê os trabalhadores de Cristo aqui nessa igreja? A palavra do Senhor Jesus. Temos que ir lá fora e recolher e trazer, irmãos, para a igreja. Isso é, irmãos, algo importante para o Evangelho, para o crescimento do reino. Frutificar é o mesmo que ir. Palavra do Senhor Jesus, registrada também em Mateus 28:19. Vão e façam discípulos.
Vão e façam discípulos. Frutificar é ir, irmãos, é pregar a palavra, é levar as pessoas a conhecerem quem é o Senhor Jesus. Ser discípulo de Jesus também, irmãos, parece que é algo, não, pastor, tem que fazer isso aí, tanto tem que fazer, irmãos. Vai dar trabalho, pastor, vai nada, mas vai ter benefícios. Ser discípulo de Jesus vai trazer benefícios. Eu quero só listar alguns benefícios aqui que os discípulos de Jesus, eles terão, irmãos. Quando você renuncia, quando você faz o exemplo. O primeiro benefício, Mateus 11, 25, nós temos as revelações diretas com o Pai, quando nós somos discípulos. Segundo, nós recebemos o conhecimento dos mistérios do reino, registrado em Mateus 13, 11. Ser discípulo tem o seu privilégio também. Temos o Espírito Santo como conselheiro. Como conselheiro. Somos propriedade de Cristo, segundo a carta aos Coríntios 1, 21, 22. A unção de Cristo está em nós, nosso nome é escrito nos céus. Teremos esses benefícios se nós cumprirmos a obediência de sermos discípulos de Jesus. Amém? E para aplicação, irmãos, o tempo já está quase encerrando. O amor foi um mandamento que Jesus estabeleceu aos seus discípulos. O mandamento que Ele estabeleceu aqui aos seus discípulos. O amor de Deus é uma tarefa para exercitar todos os dias. Pois o amor, ele é incomparável. O amor de Deus, ele é ilimitado. O amor de Deus pode quebrar qualquer barreira. E esse amor de Cristo Jesus é que tem o poder de transformar qualquer situação e de mudar até o coração do mais endurecido. Todos aqui temos problemas. Todos aqui temos problemas. Nós temos problemas. Todos têm problema. Você tem problema. Mas o amor de Deus, ele tem um poder de transformar qualquer situação e de mudar o coração daquele mais endurecido. Sabe aquele seu irmão que não quer escutar a palavra de Deus? Sabe o seu marido que não quer vir para a igreja? O amor de Deus vai mudar. Amém? Toma posse nessa manhã. O amor de Deus vai mudar. Eu ministro nesta manhã na autoridade do nome de Jesus, que o amor de Deus tem esse poder de transformar. Ou seja, se estivermos fora desse princípio do amor, estaríamos na contramão do Evangelho de Cristo. É tempo então para amarmos mais e tempo de obedecermos mais aos mandamentos de Cristo, para que sejamos achados como discípulos de Cristo Jesus. E para concluir, irmãos, eu gostaria de convidar a amada igreja que ficasse de pé. Como conclusão, eu gostaria de dizer que somente praticando o amor é que nós nos tornaremos mais parecidos com Cristo. Praticando é que conseguiremos demonstrar que Jesus, Ele é a luz do mundo. Somente praticando o amor é que nós nos tornaremos parecidos com Cristo. Ele vai dizer mais ainda, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Então, nesta manhã eu quero dizer para vocês que estão aqui reunidos, para você também que ficou com medo da chuva, tem problema não, vai ter uma próxima vez. Renuncie ao pecado. Faça como Jesus fez, seja o exemplo lá fora. E frutifique esse grande amor do nosso Senhor. Sabe por quê? Porque lá na consumação dos séculos, como está escrito na palavra de Deus, preste bem atenção, irmãos, porque lá na consumação dos séculos, o prêmio que os discípulos receberão será a vida eterna. Quer ser discípulo de Jesus? Renuncie ao pecado. Tudo aquilo que faz separação entre nós e Cristo e Deus. Faça como Jesus fez, seja o exemplo e frutifique esse grande amor que Ele demonstrou por cada um de nós, quando o nosso Pai deu a Ele, para que nós pudéssemos estar aqui hoje.
E se estamos aqui hoje, é porque o amor de Deus é maior em todas as coisas. Eu gostaria de fazer uma oração, primeiramente para essa pessoa que se encontra em sua casa, uma oração que talvez essa palavra nessa manhã ela trouxe uma alegria em seu coração. Então, eu gostaria que você colocasse a mão no seu coração, fechasse os teus olhos e fizesse comigo essa singela oração diante do nosso Pai. Talvez você quer ser esse discípulo aqui nessa terra ainda. Então ore comigo nesse sentido. Pai, neste momento, diante da Tua palavra que foi ministrada ao meu coração, eu quero confessar diante de Ti, com a minha própria boca, a Teu Filho Jesus Cristo como o meu Salvador, o único Salvador e o Senhor da minha vida. Eu sei, Pai, que a Tua palavra nos diz que foi o Senhor quem ressuscitou Ele dentre os mortos e que hoje Ele vive e que hoje Ele reina. Por isso eu me coloco diante do Senhor nesta manhã, para Te pedir também, Papai, que o Senhor coloque dentro do meu coração o Teu Espírito, para que traga essa alegria, para que eu tenha essa alegria de poder, Pai, seguir a esses princípios que a Tua palavra nesta manhã trouxe ao meu coração, pois eu quero renunciar a tudo, Pai, tudo aquilo que me separa da minha presença com o Senhor. Eu quero ser o exemplo como Teu Filho Jesus foi aqui nessa terra, o amor que Ele demonstrou por cada um de nós, e eu quero ser um exemplo de poder frutificar esse Teu grande amor nessa terra. Por isso eu Te peço, Pai, que o Senhor também escreva o meu nome no livro da vida, para que eu possa ter uma vida com todos esses que um dia confessaram a Ti como Senhor e Salvador. É a oração, Pai, que aqui eu faço e Te agradeço em nome de Jesus. Renuncie, seja o exemplo e frutifique no nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.